Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre, entra na mira dos Estados Unidos. Mapeamento do patrimônio do ministro, mulher e filhos é visto por bolsonaristas como triunfo para destravar novas sanções durante o julgamento da trama golpista na corte. Aí veja. Uma empresa da mulher e dos filhos do ministro, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos, está no centro das discussões no governo Trump sobre estender ou não os familiares a Magnitsky. O instituto é dono de 11 imóveis, cujos valores declarados somam 12,4 milhões. Isso foi declarado na época. Você sabe que no Brasil, né, as coisas se valorizam. Talvez possa estar valendo um pouco mais ou muito mais. Vocês acompanham nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo andam falando que o ministro é multimilionário. A ampliação das sanções é uma reivindicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do ex-apresentador Jovem Pan Paulo Figueiredo, que estão em campanha nos Estados Unidos para ampliar Magnitsky. Aí vai. Como publicamos no blog, aliados de Bolsonaro, familiarizados com as discussões sobre Magnitsky, têm tratado o avanço das sanções sobre a mulher dele como algo iminente, ou seja, que dá para acontecer a qualquer momento. De acordo com fontes que acompanham as negociações, o Lex tem sido tratado nos bastidores pelos bolsonaristas como o grande trunfo para destravar as sanções ainda antes do final do julgamento do chamado núcleo crucial da trama golpista, previsto para terminar no próximo dia 12. O argumento deles é que as sanções já aplicadas contra o ministro não terão efeito caso não incluam os familiares e o Lex. Segundo a listagem, a qual equipe da Rua teve acesso, veja só, a turma da Globo teve acesso e a Globo aí vai começar a falar de valores. Vejam só. Antes de falar de valor de qualquer coisa, vocês lembram que por muito menos a Juliana Dalpiva fez uma matéria que não levava em consideração quais imóveis realmente pertenciam a Bolsonaro. E ela faz assim uma linha temporal gigantesca, que até, sei lá, uma família distante, alguém que comprou uma casa, em determinado momento depois vendeu, ela considerou como tudo fosse bens imóveis da família Bolsonaro. E na época foi uma comoção na imprensa para falar que Bolsonaro enriqueceu, né? Eles não falam todas as letras, porque aí seria um falso testemunho, mas eles dão a entender que Bolsonaro enriqueceu ilicitamente na política. Imagina essa situação. Você tem uma pessoa no mais alto lugar da democracia brasileira, com patrimônio que, rapaz, é muito dinheiro, viu? É muito dinheiro. Ainda que o salário do Supremo é muito alto, é muito dinheiro mesmo. Você pega, sei lá, que seja aí, bota 100 mil reais de salário líquido, que não é isso. 100 mil reais de salário líquido por ano seria 1 milhão e 200. Arredonde para 1,5 milhão, rapaz, em 10 anos é 15 milhões. Ainda assim, eu acho que é muito dinheiro, bicho. Ave Maria. Mas enfim, né? Aí o Paulo Figueiredo, obviamente, e o Eduardo comentaram com o pessoal e tá ali, ó. Além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, São Paulo, e da sede do escritório Bastos de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão e várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de 387 metros quadrados em um condomínio de alto padrão no Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos, mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, e a vaga por 140 mil. Os americanos também tentam levantar possíveis propriedades em nomes do ministro, da mulher, dos filhos e do Instituto Lex em outros estados do Brasil. A equipe do blog conferiu as certidões do imóvel. Você acha que a Malu Gaspar ia publicar isso daí se não tivesse, sabe, nenhuma informação nem nada? E constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo de 2014. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025, diretamente de uma construtora. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio de um bairro nobre de Campos do Jordão, que, segundo o registro oficial, foram comprados por 4 milhões cada um. Você vê, né? Rapaz, que coisa, viu? Para essa matemática, ó, outros 2 e mais um. Então aqui no mês você tá falando de 3 a 4 milhões cada. Sai 12 milhões. Meu amigo, é muito dinheiro, viu? É muito dinheiro. Fora aqueles relojão, né? Aquele Patek Philippe Nautilus. Caro, eu também. É dinheiro. Aí, se pergunta o seguinte, né? É a pergunta que eu me faço e eu não tenho resposta pra dar pra vocês. Como é que essa turma conseguiu esse tipo de informação? Isso aqui não é aquela típica coisa que você consegue no Google, né? Você vê que o pessoal realmente tá empenhado em mapear. Você vê que não é bobagem o que anda acontecendo, né? O Lex não tem registro público do exercício de cursos ou outras atividades jurídicas, já a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Instituto é de treinamento, desenvolvimento profissional e gerencial. Apenas a página do Lex no Instagram, criada em setembro de 2017, quando Moraes já estava no Supremo, ela não é atualizada desde dezembro do mesmo ano. No curto período de atividade, foram publicados apenas memes e um único conteúdo relacionado à doutrina do direito. O Instituto foi fundado em 2000 pelo próprio ministro, mas desde 2013 pertence apenas a Viviane e aos filhos. A sede do Lex fica no mesmo endereço do escritório Bastos de Moraes, controlado por Viviane. Lá também funcionou o escritório de Moraes, que deixou a advocacia privada após ser nomeado secretário de Segurança Pública de São Paulo em 2015. Fotos disponíveis na internet demonstram que nem o visual da sala comercial foi alterado. Há ainda várias outras residências e lotes no estado de São Paulo transferidas do casal para o Instituto desde 2014, além de carros registrados no CNPJ do Lex. Entre as propriedades estão 4 terrenos em São Roque, São Paulo, comprados por Moraes nos anos 2000, que entraram no regime de comunhão parcial de bens do casal e acabaram no nome do Lex. É coisa, viu? E aí? Eu não sei. Eu sei que essa semana aí a tendência
é ter mais confusão, né? Com certeza vai ter alguma confusão. Se vai ter alguma medida, não sei, mas confusão vai ter, gritaria na rede social também. Eu acho que o filho do Ruizão deve ter visto essa matéria da Malu Gaspar, aí ele deve ter lembrado de alguma coisa. Isso daqui é da época que o ministro foi nomeado pelo Temer. Ele pega aqui o site Viu o Mundo, que é um site de esquerda, e comentava, né? Em 15 anos, o patrimônio do ministro e família cresceu 691%. E o João Pimenta comentava, grande denúncia. Hoje, infelizmente, o mesmo jornal publica elogios ao ministro imperador. Se cresceu quase 700% em 3 anos de serviço público, eu temo o quanto teria diminuído com 8 anos de Supremo. Afinal, a função traria prejuízo à acumulação de capital, ou deveria, né? Mas não sei se é isso que vai acontecer. Eduardo Bolsonaro ontem postou uma mensagem que acho que vai na direção daquela matéria da Folha de São Paulo sobre instituições que também podem ser cobradas a aplicar Magnitsky. A Magnitsky não é só sobre bancos, mas também, por exemplo, companhias aéreas, aplicativos, toda e qualquer empresa que tenha relação com os Estados Unidos, mesmo que estes aviões façam a rota Brasil-Europa. Até agora ninguém refutou esta ideia. E eu acho que eles estão trabalhando também para isso acontecer, né? E eu acho que, como a própria imprensa falou, a André Sadi comentou isso, a gente falou essa semana, a ideia de Eduardo Paulo Figueiredo também passa por mostrar o que é a Magnitsky e tentar realmente mostrar para os colegas da corte, né? Será que vale a pena mesmo? Todo esse desgaste, tudo que está sendo feito, só para destruir Bolsonaro?